Olá, esta é a aula 24 do curso online de filosofia. E nesta aula nós vamos abordar o filósofo que nós vimos na aula anterior, mas a partir de uma outra perspectiva. Demócrito de Abdera, que nós vimos na aula 23. É muito interessante que Demócrito, na maior parte dos manuais de filosofia, é colocado simplesmente como um filósofo materialista. Ele era, como a gente viu na aula anterior, né? Então, os manuais enfatizam esse aspecto físico e metafísico do pensamento do Demócrito. Mas é interessante justamente que a maior parte dos fragmentos que chegaram até nós, da obra do Demócrito, são de natureza da filosofia moral, da filosofia política. Então, eles têm eles têm teses éticas, né? E mais ainda, esses fragmentos ah, não somente chegaram a nós numa quantidade muito maior do que aqueles de filosofia ah, física, né, e metafísica, como também são fragmentos que encontram o eco em diversos outros momentos da história da filosofia posterior, né? A começar pelo Platão e pelo Aristóteles. Para começar, o Demócrito faz uma advertência de natureza metodológica. Ele diz que nós não podemos conhecer a verdade. Ele, de certo modo, é um cético. Para Demócrito, nós não sabemos de nada e a opinião que nós temos sobre qualquer coisa deriva das nossas percepções sensoriais. Então, a verdade está como se fosse num abismo e é impossível alcançá-la plenamente. Ela pode ser vislumbrada de longe, mas a gente não pode possuir a verdade. Isso é uma advertência cética que o Demócrito nos apresenta. E isso é muito curioso, porque ele combina então o materialismo com um ceticismo. Mas há algo também que torna a sua filosofia ainda mais curiosa, porque ao mesmo tempo que ele é um cético, é um materialista, ele tem teses éticas muito claras e muito fortes, né? Então, ele tem algumas preocupações filosóficas que serão preocupações típicas do, do período posterior da história da filosofia, do período uh, do helenismo, né? Que são que é essencialmente a preocupação com a vida tranquila, com a boa vida, mas a boa vida como a vida com tranquilidade de alma, de espírito, né? Então, o Demócrito diz textualmente que aquele que quer encontrar a tranquilidade da sua alma não deve se agitar demasiadamente, nem na sua vida privada e particular, na sua vida interior, nem na sua vida social, nem na sua vida pública. E mais ainda, essa pessoa deve buscar se conhecer para saber qual é o limite das suas forças e qual é a sua própria natureza. E a pessoa não deve se meter com aquilo que está além das suas forças e aquilo que vai agredir a sua própria natureza. Então, quando alguém encontra um lance da fortuna na vida, se depara com uma sorte, com algo que se apresenta na vida e e que, que pode trazer um grande benefício, a pessoa deve parar, olhar e pensar: será que isso tem a ver com a minha natureza? E mais, será que esse tipo de movimento pode ser suportado pela minha força? Será que eu sou forte para isso? Em qualquer sentido. Então a pessoa deve buscar sempre aquilo que está dentro do alcance das suas forças e aquilo que corresponda à sua natureza. Ah,
Dito isto, o homem é um microcosmos para o Demócrito. E, sendo um microcosmos, ele está numa relação de homologia com o próprio cosmos. O homem, de certo modo, é um cosmos em miniatura. É um cosmos dentro do cosmos. E esse é um tema muito interessante. Como a gente já viu em algumas aulas anteriores, essa tranquilidade da alma, essa vida, uh, essa vida feliz é, em certo sentido, uma vida em conformidade com o modo como o cosmos se apresenta nesse microcosmos, né? Então é preciso estar de acordo com ter um microcosmos pessoal, subjetivo, de acordo com o cosmos. Um aspecto muito interessante também da filosofia do Demócrito é que ele enfatiza em diversas passagens a necessidade de viver buscando o belo, buscando a beleza. E ele diz, antecipando Aristóteles, que a beleza está na justa medida, na boa medida, e o excesso e a deficiência não são belos, né? São desagradáveis. Isso é profundamente aristotélico, né? Isso, eu só não posso dizer que é profundamente aristotélico porque seria uma inversão da cronologia, né? Isso é anacrônico. Mas essa ideia vai ser desenvolvida largamente por Aristóteles na sua Ética Nicômaco, né? A ideia de que a virtude está na justa medida e que a gente deve evitar os excessos, né, e as deficiências. E para o Demócrito, aquele que busca a tranquilidade da alma, portanto, deve buscar a moderação no prazer. Porque a deficiência ou o excesso, aquilo que falta e aquilo que é exagerado, produzem movimentos na alma que são grandes demais. E as almas agitadas, as almas que se movimentam muito, perdem o equilíbrio, perdem a tranquilidade. O cosmos se torna descompassado, né? O cosmos interior se torna descompassado com o cosmos no qual nós nos inserimos, né? Então, por isso é que a gente deve buscar se conhecer, e a gente deve se contentar com o nosso presente. A gente deve evitar o sentimento da inveja. E o Demócrito oferece um exercício espiritual aqui, para que a gente se contente com o presente. Ele diz que é preciso olhar sempre para a vida dos miseráveis, para a vida de quem sofre, para quem vive numa situação precária, numa situação social, econômica, política, de saúde, uma situação subjetiva, precária, que seja. Porque quando a gente fizer isso, a nossa situação atual, independentemente de qual seja essa situação, vai parecer invejável. Então a gente não deve cobiçar nada, mas se contentar com aquilo que já possui. O Demócrito é um crítico bastante intenso da busca por riquezas exageradas, por poder exagerado, né? Enfim.
E é nesse sentido que ele diz que o homem viril, o homem corajoso, não é simplesmente o que triunfa sobre os inimigos, mas, mais do que isso, é o homem que consegue triunfar sobre os prazeres imediatos e excessivos. Este é o homem viril. Esta é a prova da coragem, né, e da força. É ser capaz de triunfar sobre as próprias inclinações excessivas que existem dentro de nós. Então ele diz que há certos homens que são muito poderosos, que são senhores de cidades, mas que são escravos. Escravos dos vícios, escravos dos prazeres do ventre, escravos, enfim. E há certos homens que pouco têm, mas que são senhores de si. E esses são os homens verdadeiramente livres. Aliás, ele faz um comentário muito interessante, lembrando que ele é um pré-socrático, né? Enfim, é um comentário interessantíssimo ali para o século V a.C. E ele diz que o homem que vive numa... Ele faz uma analogia, na verdade. Ele faz uma analogia entre o homem que vive de modo opulento sob o domínio de um príncipe e o homem pobre numa democracia. Ele diz que esse homem que vive de modo opulento, mas sob o governo de um príncipe, é, de certo modo, um escravo. Né? E vive como um escravo. É aquele que é equivalente àquele que vive como um escravo dos seus vícios, das suas paixões. E o homem pobre numa democracia é aquele homem que vive como um homem livre. Né? É análogo a um homem que não é dominado pelos seus desejos. Né? Então, ele diz que é melhor viver como um homem livre numa democracia, é melhor viver como um homem que não é dominado pelos seus desejos, né? Nesses dois níveis, do que como um homem rico, mas sob o domínio de um governo de um príncipe, ou como um homem que se submete às suas paixões, aos seus desejos, né? de forma não moderada, né? De forma excessiva. Ok? Agora, ele tem também, Demócrito tem também uma tese que é muito interessante, que antecipa algumas ideias de Platão. E algumas ideias que depois vão encontrar eco em outros momentos da história da filosofia também. Primeiro, ele diz que a gente não deve agir em função daquilo que... não deve agir em função de uma circunstância imediata. A gente deve agir em função sempre do dever. O dever é belo. Agir por dever é agir belamente. Né? Então ele tem uma ética do dever. Mas ele tem também uma ética intelectualista. Ele, do mesmo modo que Platão em alguns momentos, Demócrito propõe um intelectualismo ético. Ele diz que a ignorância é a causa dos nossos erros. E que se nós soubéssemos de fato quais são as consequências desses erros, jamais desejaríamos cometê-los, né? Enfim, é preciso então buscar conhecer as coisas para que nós possamos agir melhor. Né? Então, o que comete injustiça, diz textualmente Demócrito, é mais desgraçado do que aquele que sofre injustiça. Quem sofre injustiça é desgraçado, está sofrendo uma desgraça. Mas quem comete está sofrendo mais. Né? Porque não está nem percebendo o mal que está fazendo ao outro e a si mesmo. Né? Enfim. Outro aspecto muito interessante da ética de Demócrito é que, embora ele seja um materialista,
Veja, isso tudo foi dito por um filósofo materialista. E ele é um materialista, mas ele enfatiza o aspecto espiritual da existência humana. Isso, na verdade, não tem contradição nenhuma, porque para ele a alma, o espírito, é material também. Né? E ele diz que a beleza, que é um tema importante para ele, mas a beleza do corpo, sem ser dignificada pela beleza do intelecto, é meramente animalesca. Então, aquele que busca somente embelezar o seu corpo, né, sem se preocupar com o seu entendimento, com o desenvolvimento das suas faculdades espirituais, essa pessoa está se aproximando do mero animalesco, diz Demócrito. Então ele diz que para um animal, sim, as melhores qualidades dos animais estão na excelência do seu corpo, da sua constituição corporal. Mas as melhores qualidades do homem estão no seu caráter, né? E um homem que seja belo de corpo, mas cujo caráter seja feio e cujo entendimento seja prejudicado, esse homem está mais próximo de uma realidade meramente animalesca do que de uma realidade propriamente humana. Tá claro isso? Então, e nesse sentido que a gente pode entender uma afirmação muito interessante do Demócrito também, que é aquela, de acordo com qual, textualmente, a medicina cura os males do corpo, mas a sofia, a sabedoria, a filosofia, nós podemos adicionar aqui, né, liberta a alma do sofrimento, do pathos, das paixões. Então, veja, qual é o aspecto, de fato, do cuidado com o homem que é mais relevante aqui dentro desse contexto do Demócrito? Não é exatamente a medicina, porque a medicina trata daquilo que é animal no homem. É, sim, a filosofia, que trata daquilo que é mais humano no homem, que é a alma humana. Então, o Demócrito, filósofo materialista, enfatiza que o cuidado com a alma é aquilo que há de mais importante para que nós vivamos, de fato, como homens. Esse é o lugar do homem no cosmos para ele. É um animal, mas cuja alma é um microcosmos também, que precisa estar de acordo com o cosmos, né? Precisa estar sintonizada com o cosmos, a alma do homem. Né? E finalmente, um homem sensato, um homem que esteja vivendo de acordo com a sua natureza humana nesse cosmos, é um homem que não foge da morte. É um homem que não tem medo da morte. Demócrito diz que os insensatos ficam apavorados com a morte. E veja, para ele não existe nenhuma vida depois que a morte chega. Para ele a alma é imortal também. A alma morre quando morre o corpo. Então, aí não é questão dele considerar que a morte é uma libertação da alma, nada disso. A morte é a morte da alma também. Mas é preciso não temer a morte. Por quê? Quem teme a morte, na verdade, se aproxima da morte o tempo todo.
Quem vive com medo de morrer, corre atrás da morte. É preciso viver não buscando evitar a morte, buscando envelhecer, nada disso. Tendo ao mesmo tempo e dialeticamente medo de envelhecer. Né? Mas não é a vida virtuosa, a vida do homem sensato não é essa. É a vida em função da beleza, a vida em função da virtude do caráter, é a vida vivida sempre de acordo com o princípio da ação do dever, pelo dever. Né? Então, essa é a bela vida para Demócrito. É a vida sempre de acordo com a justa medida, as decisões do homem de acordo com a justa medida, e sempre em função da virtude, da beleza e do dever. Esse é um homem sensato que vive de acordo com a sua natureza humana e que posiciona o seu microcosmos em harmonia com o cosmos. É muito interessante o Demócrito. Eu recomendo que vocês leiam os fragmentos dele. Há muitas intuições maravilhosas. Há algumas passagens também que são reflexo do seu tempo. Né? Demócrito é evidentemente um pensador misógino, machista, mas isso é reflexo do tempo em que ele vivia. Né? Ele desqualifica as mulheres para a filosofia, enfim. Mas talvez a gente não deva se prender nesses aspectos que são fruto de um momento histórico. Talvez a gente deva buscar na filosofia aquilo que é perene, aquilo que continua hoje em dia tendo um valor, uma relevância, do mesmo modo como tinha naquele momento. Nesse sentido que eu concordo com Giovanni Reale, de acordo com quem a filosofia continua a mesma. A filosofia ainda hoje é a mesma que era praticada pelos pré-socráticos, como Demócrito. Obrigado pela atenção e, se puder, dê aquele joinha e inscreva-se no canal para que o canal possa crescer.